Então, amigos queridos, passamos ao nosso novo momento, que é a roda de conversa, que será conduzida por Geraldo Campetti, por favor. Severino Celestino, professor Severino. Hélio Blume. Eusita e Eusi, abordando as perguntas que foram formuladas durante o evento e colocadas na caixinha. Pode sentar aqui, eu vou ficar aqui. Ok. Perdoem, amigos, também teremos nessa roda de conversa Carlos Campetti. Muito bem. Vamos ali, Eusita, por favor, sente-se. Gente, bom dia a todos. Shalom. No Esperanto a gente aprende o acusativo, aí você faz uma, né, que é um M com um N junto, não é, professor? Fica tão gostoso. Então, esse shalom é bem interessante. Que alegria, não é, gente, estarmos juntos. Quem está alegre aqui, por favor, se manifeste aí. Oh, que gostoso, bem espontâneo, né? Aí nós temos aqui, gente, uma centena de perguntas para serem feitas. Claro que nós vamos responder todas em 50 minutinhos de bate-papo. Então, os nossos convidados especiais serão objetivos nas respostas, não é? Mas com tempo para poder esclarecer, para poder a gente dialogar sobre elas todas. Olha, vocês sabem que o Evangelho Redivivo é um programa constituído de 9 livros. 6 desses livros já estão publicados, o 7º já vai para impressão e o 8º já está em elaboração. Significa que depois, né, virá o Apocalipse aí, né, professor? O professor já está encomendado ali, o livro da Revelação está vindo também. Então nós teremos em breve, até o próximo ano, provavelmente, esses livros todos à disposição. No máximo, se não em 26 e 27. Mas dá tempo que a gente tem muito estudo pela frente, né? E há uma pergunta que é recorrente, que é muito importante que se esclareça. E eu queria ouvir aqui, mais especificamente, eu acho que da Eusita e do Mano, sobre a questão do primeiro livro. Porque é uma dúvida. No que se constitui esse primeiro livro? Se a gente deve sempre usar o primeiro livro, né, do Evangelho Redivivo, e a gente não deve se preocupar com outras referências a mais, basta o primeiro livro, e o que tem o primeiro livro é suficiente para dar formação àquele que está querendo ser um facilitador do Evangelho Redivivo. Então, eu queria que Eusita e o Mano objetivamente esclarecesse esse ponto para que não restasse mais nenhuma dúvida, por favor. Muito bem. O primeiro livro é o livro de introdução da metodologia do Evangelho Redivivo e nos traz exatamente o modus operandi dessa metodologia. E mesmo nesse primeiro livro, em todos os capítulos, nós temos as referências dos livros onde nós encontramos subsídios para as ideias que estão ali desenvolvidas. Se nós não dominarmos o que está no primeiro livro, nós poderemos estudar tudo nos outros livros, menos Evangelho Redivivo, porque a gente não faz a aplicação da técnica nesse linear de um pensar crescente que nos leva a deduzir todo o trabalho do
conhecer, meditar, sentir e vivenciar a mensagem do Cristo. Isso é importante. Agora, precisamos ficar no nosso trabalho desenvolvendo apenas o que está no primeiro livro, nos outros demais livros? Gente, são aberturas. Quanto mais pesquisa, quanto mais referências nós buscarmos sem ferir a metodologia, mais enriquecido será o estudo? Ou não? Correto. Muito bem. Então, o primeiro livro é base. A pessoa pode entrar lá no terceiro livro, ela não vai saber qual é a metodologia. Se o facilitador considerar que pode, vai ter que explicar essa metodologia para a pessoa sem ter feito o livro 1. Não é? Ela pode até ir aprendendo, mas se você tem uma turma de 10 pessoas e você coloca 5 novos, você vai ter um problema seríssimo. Porque essas 5 pessoas não sabem da metodologia. Aí nós vimos logo no começo, quando saiu, mas a gente estava esperando tanto para estudar Mateus à luz do Espiritismo. Por que a gente vai ficar perdendo tempo nesse livro 1? Aí a resposta que eu digo, bom, então você vai estudar agora Mateus conforme você não sabe o jeito, porque, não é? Vai pegar e vai ler, vai sentar numa roda para fazer o estudo? Tem que fazer o primeiro livro para conhecer a metodologia. Basicamente é isso. Nós podemos agregar coisas? Podemos. Agora tem que tomar muito cuidado. Né? Depois do livro 1, a gente entendeu a metodologia, a gente está usando ele, inclusive, para fazer formação de pessoas em serviço, de facilitadores, na própria ação. A partir do livro 2, algumas das pessoas já podem começar a ajudar a facilitar, quando elas têm habilidade, têm interesse em fazer, porque nem todo mundo tem interesse e nem todo mundo tem habilidade. Então, aqueles que têm interesse podem até começar a facilitar já a partir do livro 2. Mas o que acontece? Depois da gente já estar usando a metodologia, os livros foram feitos sob inspiração, com muita meditação. Eles têm uma orientação para fazer o estudo. Aí eu pego lá e crio tudo de novo. Vou pesquisar texto, vou buscar não sei aonde, não sei o quê, e esqueço o que está colocado no livro. Então não é mais Evangelho Redivivo. Só essa é a preocupação que a gente tem que ter, tá bem? Tem que seguir a orientação do livro. Mas eu posso trocar esse texto por outro? Você encontrou um texto que para a sua turma vai ser mais efetivo? Então sim. Não vou trocar porque eu gosto mais desse. Mas vai ser adequado para o pessoal que está? Então sim, se não é porque eu gosto que eu vou trocar. Tudo bem, gente? Muito bem. É muito importante essa compreensão. Não sei se alguns dos amigos têm mais algum complemento, porque tudo começa com o começo, né, gente? Se a gente não tiver uma compreensão da base, depois a gente não consegue aplicar da maneira adequada. E eu confesso a vocês assim, o que eu vejo, o Evangelho Redivivo, ele é maravilhoso. E essa metodologia, ela é absolutamente inovadora, porque ela resgata. Ela é evolucionária porque ela resgata a essência. Parece uma coisa tão assim óbvia, mas o que está fazendo de novo? Qual é a novidade, né? Eu queria até perguntar para o professor Severino Celestino, o Hélio quer falar alguma coisa? O Hélio quer falar aqui sobre esse assunto. Então, qual é a novidade? A boa nova, o Evangelho de Jesus, está aí para nós, né, 2000 anos. Só queria lembrar da minha exposição, não falei, de que a gente tem que ter cuidado para não fazer com o Espiritismo as mesmas coisas que nós fizemos com as outras religiões. Ou seja, fomos nós mesmos, então acrescentamos, interpretamos e ficamos fazendo uma série de coisas, e que o que o Carlos falou é extremamente importante. Nós precisamos ter esse cuidado, sim. Nós temos que nos segurar, porque a gente tem vontade de ir direto em João, o bem-amado. É interessante realmente, por incrível que pareça, eu estou revendo e reorganizando um estudo no João o Bem-Amado. Não é coincidência. Mas a minha preocupação com relação a fazer parte do Evangelho Redivivo, para mim foi a maior escolha que Jesus poderia ter feito para a minha vida, é que vocês fizeram uma metodologia perfeita e eu jamais vou mudar, nem queria alterar, mas eu vou nos originais e reforço essa metodologia e esse estudo, que é o que vai dar corpo, é o que vai dar suporte para dizer às pessoas, não, nós extraímos tudo isso dos textos originais, não dependemos de nenhuma outra interpretação, porque qualquer pessoa que interprete a Torá ou o Evangelho, qualquer obra, eu diria, da Bíblia, chamemos assim,
A primeira preocupação ou autoridade que ele pode ter, antes de qualquer interpretação, é traduzir. Porque se ele não fizer isso, ele pode receber uma tradução viciada. E é essa preocupação que eu tenho visto aqui desde sexta-feira, com a pureza e a cristalinidade que o Evangelho Redivivo precisa ter. Porque eu vejo isso como uma luz. Eu quero até fechar com algumas informações que eu recebi da espiritualidade para trazer para o grupo, para que seja a base do cuidado do Evangelho Redivivo. Ótimo. Vai fechar aqui. No momento que a gente vai fechando, o professor vai trazer, já antecipando o Apocalipse para nós, né? A revelação, coisa linda. Professor, ficando ainda com o senhor e com o Hélio, por favor. A Marta Antunes e o Mano Cal também falaram ontem sobre a necessidade de revisão de alguns pontos, o que é perfeitamente natural. Isso é um programa, é um estudo, está aí a aplicação, não é? Euzi e Eusita são professoras didáticas, né? Metodológicas, e tudo a gente vê, o Hélio também na área acadêmica, o professor, enfim, a gente sente a necessidade de revisão, que é perfeitamente natural. O Evangelho de Mateus, por exemplo, é o maior de todos, em termos aqui de extensão nesses 9 volumes. A gente poderia eventualmente agrupar alguns versículos semelhantes. Como é que ficaria esse processo de revisão? Eu queria ouvir rapidamente do professor e também do Hélio. Revisar não é mudar, é descobrir a verdadeira essência que sedimente, eu diria assim, o projeto, o esqueleto, o todo que já está colocado desde o livro 1. Então a gente pode acrescentar coisas que refundamente ou dê muito mais corpo ao que a gente já tem. Agora mudar, tirar isso aqui que não vale, não. Aqui nós temos que obedecer a Jesus em Mateus 5:18. Não passará um só iude da Torá sem que tudo seja cumprido. Ou seja, a menor letra do alfabeto hebraico é o iude. E Jesus disse que ele não passará diante da verdade que ele trouxe, jurando fidelidade à Torá. E é natural que a gente, evoluindo, a gente passe a fazer uma leitura mais ampla dos aspectos e, consequentemente, como diz o professor Severino, a gente possa estar acrescentando isso aos nossos textos. Pergunta agora para o Mano Carlos. Qual é a diferença entre dizer estamos vivendo a transição do mundo de expiação e provas para o mundo de regeneração e afirmar já entramos no início do mundo de regeneração? Essas expressões não significam a mesma coisa ou têm sentidos diferentes? Nós vamos encontrar lá na Gênesis uma informação do Espírito Barri de que quando o Espiritismo foi codificado, o planeta Terra tinha entrado aproximadamente 100 anos no período de transição de expiação e provas para a regeneração. E o Espiritismo foi codificado com o propósito de auxiliar a humanidade a adentrar a regeneração. O codificador previu que isso aconteceria no início do século XX. Mas foi informado pelos espíritos que haveria um atraso de 100 anos. E o atraso de 100 anos seria começo do século XXI. Então tem coerência com a própria codificação que nós estaríamos adentrando o período de regeneração agora. Agora não há, como a gente explicou, saltos, não há nada brusco na natureza. Tudo evolui passo a passo. Então é natural que a gente ainda veja comportamentos de expiação e provas, consequências de expiação e provas no início da regeneração e por um bom tempo ainda. Mas isso vai diminuindo progressivamente. O período de transição, no entendimento do que está colocado, passou. A transição entre expiação e provas para a regeneração aconteceu de 100 anos antes do Espiritismo até o começo do século XXI. Agora nós estamos iniciando a regeneração. Esse é o que a gente entende como fato. Agora, o entendimento de cada um a gente respeita. Lógico que ainda temos muito mas a gente esteja morreu de novo. Poxa, eu tô acabando com as baterias, não sou eu não, hein? Bom, então, respeitando todos os entendimentos, a pergunta que fica e que é crucial é de essência. Qual é o meu comportamento? Eu estou sintonizado com expiação e provas ou com regeneração?
A proposta de nós trabalhadores é de se sintonizarmos com a regeneração, que é a próxima etapa, que está começando. Essa é a ideia, tá bem, gente? Muito bem, é uma pergunta aqui bem abrangente, muito interessante, que aí eu vou querer ouvir Elzita, por favor, queridas professoras. O Brasil divulgando e implantando o programa do Evangelho Rede Vivo no mundo, estaria também cumprindo a sua missão de pátria do Evangelho? Pátria do Evangelho e coração do mundo. O que o coração faz? Sustenta o todo. Então, realmente, cada um de nós é esse coração, com a responsabilidade de passar adiante aquilo que já sabe, que vivencia, que testemunha, mesmo para as crianças. Se uma criança pergunta, o que é meditação? Eu já ouvi falar, vi na televisão, o que é isso? Aí você entra na dialética socrática. Ah, você viu, foi na televisão, né? Pois é, meditação é você ficar quieto e prestar atenção no que é bonito, que não foi feito pelo homem. Você não acha? O que você acha? Como é que você acrescenta aí? Então, nós, brasileiros, somos responsáveis pela mudança, transplantação da árvore que veio para o Brasil. Mas eu até posso fazer pergunta? Não. Se não forem responder, depois, pode. Eu quero perguntar para ele por que o Brasil, tão privilegiado, por que ele foi privilegiado? Você conta para nós por que o Brasil foi privilegiado? Porque a população que nós temos, de onde vem? Pronto, obrigada. Segurem essa, porque perfeitamente o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, recebendo a transplantação da árvore do Evangelho para um povo que dê mais atenção a ela, tem essa missão. E, acima de tudo, o brasileiro que está sob a gestão de Ismael, que é o acolhimento personificado, tem esse jeitinho diferenciado. E tem toda essa capacidade de interpretar o Evangelho em espírito e em verdade, e com esse programa, abraçando-o intensamente, levar para o mundo inteiro. Cadê os meninos da música? Aquela música do César Tuck, do Brasil para o mundo inteiro. Depois vocês fecham para nós, por favor. Eu queria dar um testemunho vivo. Eu sou conselheiro de uma associação mundial e tanto no Emirados Árabes, como em Taiwan, na China, como na Holanda, nesses países todos, a gente chama atenção. E aí eles nos perguntam, por que vocês não fazem o que os evangélicos fazem se eles estão espalhando essas notícias pelo mundo? Eu falei, porque nós não prometemos uma salvação como eles prometem. E, de uma certa forma, então, as organizações do mundo, vou citar aqui o professor Mangabeira Unger, que diz o seguinte, o mundo está descobrindo que ele precisa ser colaborativo, contributivo, e aí ele vai descobrindo que isso tem base na religião, porque se nós nos apoiamos em leis básicas, temos segurança. E aí nós temos, de uma certa forma, pelo nosso exemplo, pela forma de ser, todo mundo faz orações. E as organizações mundiais, neste momento, elas estão aflitas, elas estão sedentas disso que nós estamos falando. E nós temos uma responsabilidade imensa, nem sempre podemos estar fisicamente presentes, mas em oração nós podemos levar uma boa vibração e ajudar a fazer com que a humanidade descubra quem é Jesus. Muito bem. Olha só, tem uma pessoa querida com um grupo de amigos que querem fazer uma entrega à Federação Espírita Brasileira. Eu vou pedir que esses queridos irmãos façam a entrega ao diretor Rabelo, ao diretor Moroni e também ao diretor Marco e também ao Zé Valdo. Está cheio de diretores da FEB ali, olha, por favor, queridos amigos, podem fazer isso lá com eles. Eu agradeço de coração, tá bom? Eu sei que eles têm que sair, e a gente fica aqui à vontade também. Obrigado, aí o Marquinho recebe lá com o pessoal, muito agradecido pela gentileza. Olha, queria ouvir aqui agora, você vê que a nossa roda de conversa, qualquer um pode pegar o microfone, né, e fazer abordagem aí sobre o assunto que está sendo tratado. Mas aqui, professor e mano, o pessoal está parabenizando pelo evento e tem uma pergunta. A questão dos livros que são desenvolvidos para
o Evangelho Redivivo, trazem um bom material para os modos conhecimento e meditação. Conhecer e meditar, mas não para sentir e viver. Essa é a colocação. Isto é, de propósito, para que cada grupo desenvolva estes itens conforme suas características, ou por que isto acontece? Qual é a explicação? Então, ouvir aí o Mano, o professor nos ajuda também nesse esclarecimento, por favor. Muito bem. Gente, quando a gente chega na questão do sentir, cada um tem que sentir, não tem? O facilitador, ele precisa estar tão integrado que conforme ele vai desenvolvendo, ele vai se preparando, naquela hora ele já vai percebendo, ele vai vendo o que ele tem que colocar para levar o pessoal ao sentir. Se não houver essa integração do facilitador com o texto, dentro do contexto, então fica artificial. É a questão mesmo da meditação. Todo meditador ensina outro a meditar até um ponto, mas daí para frente ele não pode ir, porque é pessoal, é um caminho. Então o facilitador tem que fazer o seu papel aí. E isso ajuda. Vocês estão vendo o que está acontecendo com a gente. Na hora que a gente está trabalhando isso, a gente começa a sentir as transformações lá dentro da gente. Se não acontece isso, eu não vou ser um bom facilitador do Evangelho Redivivo. Então é natural, mas tem toda a orientação lá de como fazer isso. É por isso que tem que fazer livro 1. É por isso que tem que fazer a capacitação em serviço e aprender uns dos outros. A gente até desenvolveu uma fichinha, depois tem que conversar com o professor Celestino, que leva a pessoa, né? A gente comentou com vocês sobre essa fichinha, leva a pessoa a ela entender a metodologia, não é? E como ela vai fazer a aplicação. Aí a questão do vivenciar, olha só que interessante. O vivenciar é pessoal, já não apenas do facilitador, que ele não pode ajudar o outro a vivenciar. Então a gente não tem como dar um caminho pronto. Agora nós vamos usar essa na metodologia, sempre vamos fazer assim, não vai funcionar. Então, a depender do grupo, a depender do assunto que está se tratando, da necessidade daquele grupo, nas percepções do facilitador, por isso que a gente recomenda que não seja sozinho, seja no mínimo 2, e a gente já tem trabalhado bem com mais de 2 facilitadores para trocar ideias e ver, conhecer melhor a turma. E aí vem a questão de como a gente vai disparar o gatilho para a pessoa sair daqui vivendo isso. Tudo bem? Professor. Eu ontem falei de 5 verbos aqui para vocês, se lembra? Ouvir, calar, assimilar, praticar e ensinar. Então, o facilitador é aquele que já está no último estágio. É aquele que já ouviu, já calou, já assimilou, já praticou. Então, ele está pronto para ensinar. Então, ele é tão humilde no seu ensino que ele se intitula de facilitador. Isso é muito bonito no programa. Como se ele não fosse aquele que sabe tudo, mas é aquele que quer facilitar a sua vida para que você possa sentir, viver. Tá certo? Que são verbos do programa que não se chocam com ouvir, calar, assimilar, praticar e ensinar. É um acréscimo que dá suporte a esses princípios, desses verbos que já existem no programa. Então, depois que a gente ouviu, calou e assimilou, que eu até brinco, né? Ouvir é ótimo, calar é que é difícil, sobretudo para as mulheres, né? Mas é a fase que você calando, aí você vai ouvir você mesmo, porque você vai o quê? Assimilar. Então é o quê? A meditação, é procurar o que? A beleza daquilo que eu ouvi, que eu soube calar, e agora eu já estou assimilando na minha meditação. Depois desses 3 verbos prontos, aí eu vou para a prática. E depois que eu pratiquei, aí eu passo a ensinar. Lembre-se que Jesus não começou ensinando. Quando ele partiu para o Sermão do Monte, ele já tinha curado, ele já tinha orientado. As multidões já o seguiam, como diz Mateus 4, 25. Multidões já tinham notícias dele por todos os lugares. E o grande exemplo, né, professor, da própria humildade, foi o testemunho logo no nascimento ali. Exatamente, exatamente. Ele deixou o exemplo desde a preparação lá do alto, né? Então, Jesus mostrou que a gente só pode ensinar depois que a gente ouviu, calou, assimilou e praticou. Olha, gente, o pessoal, todo mundo quer falar, eu já vou lançar outra pergunta, que vocês já respondem com essa daqui, por favor, porque é isso, todo mundo aqui, o Hélio também, né, a nossa querida Elzi também quer falar.
Eusita, é o seguinte, ó, a metodologia do Evangelho Redivivo aqui, ela poderia ser utilizada, aplicada, inclusive nos estudos introdutórios da doutrina na casa espírita? Isso é perfeito, mas antes de entrar nesse detalhe, é o seguinte: para a facilitação do sentir, nós temos como usar um recurso estratégico. Por exemplo, a Elzi começou a falar sobre análise SWOT na fala dela. Quando nós adaptamos para a percepção do Evangelho os ensinamentos de Jesus, o uso de força, oportunidade, fraqueza e ameaça que você vai se identificar, você aprende a questionar nesses 4 passos, o sentir flui como uma pluma, não é? E com relação a usar a metodologia em outros estudos, em outras atividades, gente, é mamão com açúcar, é café perfeito, porque a pessoa aprende a pensar com uma agilidade que ela vai direto ao ponto. Ela deixa de ser uma pessoa prolixa, porque o prolixo, tudo que ele fala, vai para o lixo. Então tem que aprender a reduzir. E a gente consegue isso, falar com sensatez, deixar o lixo de lado e pegar as pérolas e trazer a lume. Bem, negócio serei bem rápida. Essa história de perguntar por que os livros não falam no sentir, no viver, sabe quem vai responder? Todo mundo que faz o Redivivo. Porque quando você pergunta assim, o que você está achando do Redivivo? Ah, minha filha, nunca senti tanto a Bíblia como agora. E outra coisa, meu jeito de viver mudou. Pronto, está respondido. Muito bem. Eu aqui comentado me fez lembrar Kardec. Kardec nos ensina que ele traz as primeiras notícias que quando a gente aprender isso e colocar em prática, novas janelas e novas portas vão se abrir, né? E que não existem 2 espíritos iguais, obviamente a compreensão, as necessidades são diversas entre nós. Mas aí, respondendo já uma pergunta feita, essa diversidade nesse país é única. Não tem nenhum país no mundo que tenha a diversidade que nós temos. Consequentemente, nós somos um manancial mesmo de espíritos para poder ajudar a fazer os outros entender essa mensagem. E me lembrei da Cora Coralina, feliz é aquele que aprende o que ensina. Muito bem. Olha, só para não deixar a Zi, que eu estou segurando ela. Essa mulher é fogo. Se não segurar, não é? Mas é só lembrando que quando Jesus... Eu estive em Cafarnaum já uma porção de vezes e ali tem uma luz diferente. Ali realmente Jesus começou oficialmente seu ministério e dali partiu uma luz como um farol. Por isso que ele nasceu, ele chegou. Cafarnaum está no centro do planeta. Em Jerusalém tem um marco de frente do sepulcro, onde você põe a mão e diz assim, estou pondo a mão no centro do mundo. Todo mundo tira foto ali. Então não é por acaso que Jesus chegou ali. E a sua luz emana do Oriente, Ocidente, para todas as nações do planeta. Por isso que ele disse, eu sou luz do mundo e eu vim para que todos tenham vida. Então não significa que ele veio só para nós. Mas quando Jesus quis criar a pátria do Evangelho, ele começou pelo velho continente, chamando Francisco de Assis, que não conseguiu, porque chegou numa época diversa. Deixou uma mensagem maravilhosa, mas não resolveu o problema. E aí ele transfere para o Brasil. Aí ele chama Ismael. E ele pede a Ismael que vá aos umbrais com a bandeira e vá trazendo aquilo que tinha de mais difícil lá nos umbrais, para formar essa nação. Então nós somos os mais doentes, os mais ressacados, os mais estrupiados da história da vida. E ainda somos tão diferentes dentro da diversidade que o nosso querido Hélio falou, que qual é a etnologia do povo brasileiro? Você conhece a etiologia japonesa, você conhece os europeus, né? Todos têm uma identidade, o Brasil não tem. É índio, português, holandês, chinês, alemão. Tá todo mundo aqui, por isso que tudo, quando cai no Brasil, é bem recebido, porque é um lugar para tudo. É igual ao cemitério que recebe o corpo da gente. Uma beleza. Olha. O cemitério recebe o nosso corpo e não rejeita,
porque nós estamos voltando com toda a essência que a Terra já nos ofereceu e devolvendo para um lugar que a Terra recebe de braços abertos. É mais ou menos isso. Só mais uma coisinha prática dentro dessa questão da formação do facilitador, né? E porque a questão da vivência, do sentido do viver dentro do que a gente estava colocando. Nós estamos aprendendo na prática que é muito importante que num grupo onde há vários facilitadores, já mais de um grupo, que se reúna ao final do encontro por alguns minutinhos para avaliar o que aconteceu naquele dia. E nós temos descoberto que é excelente para os facilitadores, porque ali às vezes o nosso ego vem à tona, porque alguém criticou o que a gente fez, o negócio... Aí a gente tem que aplicar o evangelho para saber ouvir, calar, meditar sobre a coisa, para ver onde é que realmente a gente tem que trabalhar, e nem sempre o facilitador consegue. E aí fica a meditação. Eu estou ensinando... Não, o professor falou do ensinar. Eu estou ensinando o que eu não aprendi ainda? Como é que fica? Tudo bem? Então a gente sugere que se crie essa avaliação no finalzinho, alguns minutinhos rápidos, sob a coordenação de alguém. Então cada um fala dos outros facilitadores, porque se tem 4 facilitadores, eles de preferência têm que estar em todos os encontros. Nem sempre é possível, mas de preferência precisa estar nos encontros todos. E eles ficam no final para conversar com aqueles que tiveram incumbência, os 2 naquele dia, para então a gente avançar com a coisa. Tudo e bem? lembrando que a avaliação não é uma questão pessoal, não está avaliando a pessoa, mas um desempenho, uma postura, eventualmente aquele momento. Metodologia, às vezes até o tema, por exemplo, se desdobrou o assunto, ficou muito histórico. A gente já tem casos práticos disso e é uma delícia, porque quem está avaliando está exercendo a humildade e quem está sendo avaliado também está exercendo a humildade. Né? Então não é acusar de maneira alguma, é aprender todos, né, conjuntamente. Eusita, agora momento de utilidade pública. Senhores, haverá abertura de novas turmas do estudo do Evangelho Rede Vivo, voltada para o público deste evento? Olha só, Daílson, Carlos, eu acredito que sim, porque o nosso objetivo é multiplicar. E, sobretudo, em questão dessa história da avaliação, que nós temos que torná-la efetiva e entender o que é que nós avaliamos. Nós avaliamos o processo, não avaliamos a pessoa ou as pessoas. Então, com isso aí, a gente vai num crescendo, cortando o que precisa ser cortado, acrescentando o que necessita e clareando mais onde necessário for. Mas eu acredito que Daílson em breve estará anunciando para nós uma nova turma, iniciando o livro 1 dentro das bases do Evangelho Rede Vivo. Excelente. Já conversamos sobre isso. Sempre agora com indicação da federativa. Se tiver alguém que não fez ainda o livro 1 e gostaria de fazer, busque a sua federativa e peça para ser indicado, né, para que a federativa o indique. Ah, mas a federativa do meu estado não dá apoio. Então fala com a FEB que a gente vai resolver com a federativa, que não dá apoio, tá? Ótimo. Então, muito bem. Isso aí. Olha, e a gente já comentou com vocês rapidamente, nós estamos criando a segunda turma também em espanhol. Tá? Da primeira já vai nascer a segunda. ótimo. Gente, nós temos aqui, eu queria ouvir Euzi e o Hélio. No momento do estudo do Evangelho Rede Vivo, né, gente? Está todo mundo atento aí? Muita conversa, o pessoal está conversando, está dialogando, mas é uma, como é que é? É uma dialógica hermenêutica, não? É diversificado. É diversificado aqui. Aqui está parecendo aquele Pentecostes, né? As conversas, a gente não se entende. Está feito aqui, eu estou vendo só os perispíritos de vocês. Gente, gostaria que, assim, no momento do estudo, a gente às vezes pede, né, como facilitador, são 2 facilitadores, geralmente a gente tem, não é? Gostaria que 1 ou 2 participantes aí contribuíssem conosco. A pessoa está perguntando aí, queria ouvir, eu citei o Hélio, né? Euzi e o Hélio, seguinte, esta pergunta que o facilitador faz,
convidando para a participação, está em consonância com a metodologia do Evangelho Redivivo? Ou, de repente, está intimidando, não é? Ou talvez também trazer outros participantes a mais. Como é que vocês veem isso, por favor? Nós temos que pensar na nossa diversidade e o estudo interativo, nada melhor do que com essa participação a gente poder esclarecer. E as perguntas são sempre extremamente interessantes, porque elas são formuladoras de um texto, de uma resposta, de um aprendizado. Então, eu acho que isso é importante. Nós sentimos que em determinados momentos ainda há uma espécie de inibição, como se todo mundo tivesse que pensar da mesma forma, e não é isso. Isso empobrece o assunto, porque a diversidade só tem que enriquecer. Então, eu acho que a grande possibilidade desses estudos é promoverem a interação e para fazer com que a gente ganhe com isso a união e atinja uma espécie de unificação mais adiante. Foi ótima essa pergunta, porque é uma advertência para nós facilitadores. Nós temos que vivenciar a mediação dialógica. O que é isso? Mediação dialógica é a capacidade que o facilitador tem de colocar o participante tão à vontade que ele tem coragem de errar. Então, muita gente fica calado, até tímido, de orgulho, de medo de errar. O tímido tem acha uma vantagem, eu sou tão tímido. Horror! O tímido é um orgulhoso. Porque ele fica calado, os outros ficam pensando que ele sabe. E ele sabe, ele não tem coragem de falar, porque tem medo de estar errado. É inseguro, não é mesmo? Então, nós sentimos isto com os facilitadores. Tanto é que os próprios facilitadores, os próprios participantes, hoje são facilitadores da nossa turma e já tem por hábito também. Leva o texto ali e diz, quem quer ler, a pessoa lê, e ela sabe que ela vai ser inquirida. E o que você entendeu do que você leu? Quando fazemos a fofa, SWOT, fala assim, tá, você já falou de força, de fraqueza, de oportunidade e de ameaça. Agora, por favor, tire o espírito da letra. Não é? Uma oportunidade é confiança. Você tem que dar a outra a confiança dele dialogar, mesmo que ele fale bobagem. Mas da bobagem você tira a verdade. Faz o inverso, não é mesmo? Muito bem. Está lembrando aqui, na bobagem está o sentimento. E muitas vezes está o que é que precisa ser, né, encaminhado para se solucionar. Muito bem. Tem um viés nessa pergunta, porque às vezes os facilitadores enfrentam aquela situação da pessoa que fala muito. E não dá chance para os outros. Qualquer pergunta que aparece, a pessoa já levanta a mão. Então a gente usa algumas estratégias. Então, levantou a mão. Se alguma pessoa que não falou ainda levantar a mão para falar, não é, no caso, ou pediu a palavra, aquele que já falou vai esperar o outro falar primeiro. E que se o outro falar o que ele iria dizer, ele já não precisa falar mais. Se ele só vai falar se for para agregar. Porque também começa, às vezes, fala, e aí começa a repetir com outras palavras a mesma coisa, repetir com outras palavras a mesma coisa, e fica tomando o tempo das pessoas. O facilitador tem que ter habilidade para ir colocando as coisas, né, no seu devido lugar, e, às vezes, o tempo está curto. E o assunto já tem o aprofundamento que foi, não é? Que foi necessário alcançar. Ele está lançando uma pergunta de reforço e ele pede para só uma ou duas pessoas comentarem brevemente, porque ele só deseja realmente dar aquele reforço. Aí, por isso, pode acontecer, alguém mais vai querer falar. Tem tempo? Tudo bem. Não tem tempo, não vai dar para hoje. Guarda para a próxima vez. Porque também tem que respeitar. Porque o que acontece? Deu a hora de ir embora, não é? Se a gente está na internet, que a gente tem muitos grupos na internet, o pessoal começa a sair e vai embora antes da prece. Agora, se a gente está na sala, você vê a agonia das pessoas, porque tem outros compromissos, a família está esperando, aquela coisa toda, deu hora, precisa. Então também tem que aprender disciplina. Tudo bem? Tudo bem, mano. Nós chegamos no momento dessa roda de conversa. Pode aplaudir, por favor.
Nós chegamos na hora da roda de conversa que o nosso tempo está curto. Então, bem, as respostas bem assim objetivas. Professor querido, o senhor se torna um filósofo diante de nós assim que é uma beleza. Estava falando de revisão, professor, aquela situação toda, e eu achei interessante uma fala do senhor, e tem a pergunta aqui, que às vezes uma casa espírita, uma pessoa, só conseguir ler aqui, né, usa assim como argumento, porque por serem autônomas, né, podem alterar os programas da FEB. Isso é preocupante. O que fazer? O senhor estava falando de revisão, né, de o cuidado tem que se ter, rapidamente para falar sobre isso. A pessoa, qualquer casa espírita, qualquer pessoa pode alterar o programa, por exemplo, o programa do Evangelho Redivivo, professor, ou como é que é isso? Essa chama, meu filho, ninguém apaga, pode ficar tranquilo, né? Ele vai ficar, se ele não aderir, esse projeto é tão profundo, ele não nasceu conosco, nós somos instrumentos de Jesus para ele. Então, alguém que quiser se opuser a esse programa, eu me lembro de Pietro Baldi, em Deus e o Universo, quando ele diz assim: Deus criou leis imutáveis, perfeitas e invioláveis. Qualquer um que queira alterar suas leis sofrerá em si mesmo as consequências dessa tentativa. Então, qualquer casa espírita que se oponha, ou qualquer nesse sentido, ele vai terminar sozinho cantando Amor Febril, porque ele não vai ter apoio de ninguém. Olha aqui, nessa mesma linha, a gente vai passar para o Monocal aí rapidamente, Cal. Pensando na ideia de agregar, né, de quais maneiras a gente pode intervir para que as federativas trabalhem juntas e não um movimento de críticas ou competições no campo da formação de multiplicadores do Evangelho Redivivo. É muito interessante, né? A gente está falando de a vivência do Evangelho, ajudar as pessoas a encontrar o caminho da vivência do Evangelho, e nós, na própria organização, nós não encontramos o caminho do entendimento entre a gente. Então, nessas situações, a gente tem que ser muito objetivo. Tem ego, mas todo mundo tem medo de falar que tem ego aí interferindo. Alguém precisa dizer: gente, por gentileza, vamos parar aqui. O que é que nós estamos discutindo de fato? O que é que nós estamos discutindo? Estão discutindo a minha opinião, a opinião do Marcelo, a opinião da Elzita? Sabe quanto vale a opinião do Marcelo, da Elzita e a minha? Sabe quanto vale? Nada. Então nós vamos nos encontrar na proposta que não é nossa, como o professor Severino chamou a atenção. O que é que Bittencourt Sampaio está trazendo para nós a mando do Cristo, a pedido do Cristo? Então nós vamos nos centrar qual é a proposta do Evangelho Redivivo. Ah, mas acontece que eu não concordo com a proposta, então vai discordar em outro lugar, porque no trabalho espírita nós estamos fazendo uma atividade em conjunto na tentativa de cumprir o papel que o Brasil recebeu como instrumentos dessa tarefa. Então não vem atrapalhar essa equipe, a equipe está aqui tentando fazer o trabalho. Você acha que tem alguma coisa melhor para fazer do que isso? Como Kardec disse, e ele falou várias vezes isso. Se acham que poderiam fazer melhor, por que não fizeram antes? E se acha que pode fazer agora, pode fazer como estou fazendo, a mesma coisa, faça melhor. E naturalmente vai preponderar o que realmente não é atender à necessidade das pessoas. Por que o Espiritismo deu a volta ao mundo em 10 anos sem haver internet e os meios de comunicação que a gente tem hoje? Porque ele atendia uma necessidade da humanidade. Por que o Evangelho Redivivo está se alastrando de tal maneira que quem não concorda acaba ficando isolado? Porque está atendendo uma necessidade reprimida da humanidade nesse momento. Ok, olha só. Nada impede, evidentemente, que a equipe, não é, de facilitadores, de revisores, de preparadores, né? A Martinha trabalha com uma equipe grande no Brasil inteiro, mundo afora, que recebam sugestões, evidentemente, porque é um programa que está em desenvolvimento, não está completo, e mesmo se tivesse completo, estaria sujeito à revisão, mas não à substituição, à modificação que você pede, né, a sua metodologia, conforme o professor está explicando. Foi revisado 4 vezes. O ESD sofreu 4 revisões, uma delas, inclusive, foi colocada à disposição de todo o movimento espírita, todas as federativas podiam opinar,
para fazer a Só modificação. uma palavra também, reforçando o que o Carlos está dizendo. Kardec revisou todas as obras da codificação. Toda. Todas. O Evangelho segundo o Espiritismo, que nós estamos trabalhando com ele, chamava-se Imitação do Evangelho. E hoje está essa potência de moral do Cristo no planeta. Então, sejamos humildes, revisemos como for possível. Em 1860, Kardec desencarnou em 1869. Em 1868, ele recebeu uma mensagem do Espírito da Verdade, dizendo assim: faz logo as transformações e os aperfeiçoamentos que precisa fazer na obra A Gênese, porque o tempo urge. Eles já sabiam em julho de 1868 que ele ia desencarnar em março do ano seguinte. Então, Kardec era um inquieto. Ele mudava tudo, aperfeiçoava tudo, alterava o que precisava, mas não perdia a essência da mensagem do Cristo. Temos que ter isso em mente. Se ele revisou tanto, quanto mais nós. Sem dúvida. Tudo permite que seja revisto para ser melhor. Para contribuição de boa vontade que queiram colaborar para essa revisão. Exato. Ele buscava, né, as informações dos vários lugares. Né? Gente, eu dei aula para pastores, viu? E na universidade, muitos pastores se opunham ao que eu dizia. Eu dizia: olha, pessoal, nós somos copo com água. Se o copo está super cheio, ele não cabe mais nenhuma gota, ele não deve ficar aqui. Se você é um copo cheio e acha que você já sabe de tudo, você pode sair da sala, porque não está aberto a receber nada. Porque, na minha opção, aquele que acha que já sabe tudo, já encerrou tudo, morreu e esqueceu de deitar. Olha, tem duas perguntas aqui que estão muito conjugadas, né? Eu vou querer a gentileza aqui, né, que as meninas e o Hélio respondam para nós. São duas perguntas, mas com o mesmo sentido. Inevitavelmente a gente precisa fazê-las e precisamos ter objetividade na resposta. Percebemos uma certa resistência nas casas espíritas quanto à implantação do estudo do Evangelho Redivivo. Pensa-se que este concorrerá com estudos já existentes nas casas, inclusive estudos da área da mediunidade. Como agir perante essa resistência? E outra pergunta que está no mesmo sentido, agradece a oportunidade de participar aqui desse encontro maravilhoso, né? E do que já está disponibilizado também. Jesus é transformador e o Evangelho é luz para todos. Porém, ainda encontramos resistência de implantação em nossas federativas, em algumas delas. Aqui a pessoa diz da dela, nossa federativa no singular. O que fazer? Então, Hélio, Elzita, por favor. É muito natural, nós ainda temos personalismos imperando, mas a gente precisa trabalhar isso à luz do Evangelho, sempre com ponderação. Os exemplos do Kardec são interessantíssimos, né? O bom senso encarnado de ajudar a fazer com que, na verdade, não há substituição, há complementos, vamos dizer assim. O Evangelho Redivivo vai nos ajudar a entender melhor uma série de segmentos e, consequentemente, vamos passar a entender melhor a própria mediunidade. Então é interessante que a gente retire o espírito da letra e consiga ampliar cada vez mais. Antes que me esqueça, cada um de nós vive um mundo e nós já podemos ver um mundo de regeneração. Nós não precisamos esperar que o mundo se transforme num planeta de regeneração quando nós temos a condição de nós mesmos edificarmos esta realidade. Ladies first. Obrigada. Eu acho que nós temos que considerar e devemos ter respeito por essa posição e paciência, como você falou, inevitavelmente chegarão lá. Quer falar um pouquinho sobre o que você já explicou? Gente, contra fatos não há argumento, não é? Isso é uma pororoca de Manaus que vem, e quem não sai da frente vai ser levado na corrente, não é? Vai ser levado aquilo que Jesus determinou. Ninguém vai mudar. Só pode falar. Bom, perfeito. Olha só. Respeito, sim. Que pena. Não tem olhos para ver e nem ouvidos para ouvir. Vamos aguardar. Evangelho Redivivo é fato, não é fake. Tem pernas próprias. Tem uma federativa que só aderiu ao ESD 30 anos depois do ESD estar em vigor. E quando aderiu, deu uma contribuição excelente, está dando uma excelente contribuição, inclusive nos ajudou a avaliar
porque a gente perde o horizonte do começo. Quando a gente já está com 30 anos de êxito, a gente já via outras coisas e vai perdendo. Aí quando eles começam, a gente teve que revisitar várias coisas que tem em casas mesmo, onde já está implantando, que está implantando agora, nós não podemos esquecer delas, aquela coisa toda. Então tudo, eu fico arrepiado quando falo isso, tudo tem sua razão de ser, não é? Às vezes os resistentes vão dar a sua contribuição lá na frente e vai nos ajudar a ver coisas que a gente não está vendo ainda. Que maravilha. E outra coisa também que a gente tem que ponderar é que as pessoas que estão paradas no tempo e no espaço têm resistência ao novo. Então o Evangelho Redivivo não compete com nada, não vem retirar nada, não vem revogar nenhuma lei. Ao contrário, vem contribuir com tudo. Então nós estarmos abertos para esse novo processo de aprendizado que não somos nós, mas a espiritualidade superior está trazendo para nós, através da equipe de boa vontade que se submeteu a essa programação. Então vamos respeitar e aguardar e tocar em frente. Muito bem. Nós estamos aqui por causa de Pedro, que foi renitente, perguntou a Jesus o que estava ganhando com isso, deixamos tudo, família, estamos contigo, o que é que a gente está ganhando? Um interesseiro, um materialista, um oportunista. E graças a ele estamos aqui revivendo tudo isso, porque Jesus não o condenou. Chamou Judas de amigo, como disse o querido Hélio, e Pedro não perguntou como ele estava, perguntou, você me ama? Tu me amas? Deu todas as chances de Pedro se regenerar, se recuperar, sem condená-lo em absolutamente nada. Porque qualquer um de nós, vendo o que Pedro fez, Senhor, darei minha vida por ti, e meia hora depois negar 3 vezes, quando encontrasse ele no mar da Galileia, a primeira palavra que eu dizia, bonito para tua cara, hein? Você me disse que ia morrer por mim, me negou 3 vezes, 10 minutos depois, rapaz, que tipo de homem você é? Essa seria a nossa conduta, não é? Mas Jesus se preocupou em recuperá-lo, reestruturá-lo, dizendo, tu me amas 3 vezes, tu negou 3, eu estou te dando 3 chances de tu te regenerar. Então, o exemplo está aí, não podemos nos preocupar com aqueles que são opositores, eles valorizam o nosso trabalho. O professor Severino está fazendo uma chave de ouro aqui na interpretação de Pedro. Todo o trabalho que a gente fez com Pedro, olha o que ele colocou agora. Ótimo. Elzi, querida, só para a gente fechar aqui na sua sabedoria objetiva, de professora e mestra, como a gente viu aqui. Diga. Das antigas tão modernas, contemporâneas. Olha, gostaria que comentasse sobre a participação dos espíritos encarnados também neste momento na transição planetária, que não são espíritas, que não conhecem o Evangelho Redivivo e talvez nem conheçam o Cristo. Somos minoria no planeta e sabemos da transição que é para todos. Basta a vivência do amor para essa transição? E esses que não conhecem o Cristo, que não conhecem o Evangelho, o que fazer? Inevitavelmente, como diz aqui o nosso amigo, eles chegarão lá, poderão demorar mais. Eu me dou o direito de lembrar de uma live que a gente fez, a Hilda está aqui, ela foi a tradutora simultânea, e nós falávamos para os alemães, e eles se diziam mesmo ateus. Então, toda a exposição foi feita sobre o Redivivo, e um deles disse, eu sou ateu, mas respeito e admiro profundamente a lógica e a ciência do senhor Allan Kardec. Porque a Europa é muito sofrida com as cruzadas, com a Inquisição. Eles têm todo o direito de ter essa posição de afastamento, hostilidade, né? Mas há tempo para tudo, não é mesmo? Acho que sim. Quer complementar? Na verdade, vocês não sabem a dificuldade que a gente tem lá fora, sobretudo com os conterrâneos de Jesus. Os israelitas, eu não falo de israelense, tem israelense, tem israelita, mas os israelenses, eles não gostam de Jesus, detestam, entre outras palavras. Sabe por quê? Porque o Jesus que apresentaram a ele foi o Jesus da Inquisição e das Cruzadas. Antissemita, perseguidor. Nós ocidentais criamos o verbo judiar para representar o povo. Um verbo que Jesus era judeu. Imagina o sinônimo que dão judiar para as pessoas. A gente dissesse, não brasileie não com ele.
no sentido de o Brasil fosse uma coisa pejorativa. Então, dificuldades haverão, mas o amor cobre a multidão dos erros. Tá? Foi Pedro, a frase dele. Eu resgatei Pedro agora, na minha opinião. O amor cobre a multidão dos erros. Então, nós temos que trabalhar com paciência, perseverança, humildade e resignação e saber que nós estamos no caminho porque Jesus está conosco. E eu acho, me perdoe a palavra, mas o melhor produto para se oferecer a qualquer pessoa, ateu ou não ateu, é Jesus, não tem outro. E não adianta discutir. É Ele, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. E vocês é plural, não somos nós, somos todos nós. Muito bem. Olha, gente, nós vamos para a última pergunta dessa roda de conversa. Gente, nós vamos para a última pergunta dessa roda de conversa. A espontaneidade é sempre brilhante. E depois dessa pergunta, que vai ser feita para vocês também, e todos nós vamos pensar na resposta. Cada um aqui vai responder objetivamente numa palavra ou numa frase, e depois nós vamos passar a palavra ao nosso querido professor para que ele faça a revelação que ele prometeu. Tem uma revelação, não tem, professor, aqui no final? Então, é um recado, ótimo. Olha, então a pergunta é a seguinte: o que falta, e vale para todos nós, o que falta para que nós possamos colaborar ou colocar em prática a tarefa essencial do Evangelho Rede Vivo? O que está nos faltando? Essa é a pergunta para cada um de nós aqui. Começa aí, mano, vamos passando para cá. Tudo começa com a boa vontade. De despertar-se para essa nova luz. Vontade, coragem, determinação. Só. Lucidez, discernimento, fazer com que a gente consiga mobilizar todos os nossos potenciais que o Leon Denis tanto nos chama a atenção. Nós somos ricos desses potenciais, colocá-los em ação. Olha, eu gostaria de encerrar com vocês, primeiro agradecendo do fundo do meu coração essa oportunidade. Mas eu recebi uma intuição de que eu deveria fechar esse encontro falando em 4 palavras. As palavras chamam-se Torá, Hurim e Moré, e Ahavá, que é a 4ª. Torá por quê? A palavra Torá quando o planeta, no seu início, como nós abrimos a nossa palestra, mostramos que Deus planava naquela palavra sobre o planeta com muito amor para poder criá-lo. E ele sabia de tudo, porque ele é onisciente, onipresente. Inclusive de que nós estaríamos aqui hoje, ele já sabia, desde a criação do planeta. Então, Jesus declara lá em Mateus 5:17, que não veio destruir a Torá nem os profetas. Porque Torá é uma palavra curiosa. No momento que a terra estava nas trevas, no caos, a palavra hebraica tohu vavohu significa desordem, perplexidade diante do que você observa. Você fica pasmo, perplexo. Chama-se tohu vavohu. É a situação que a terra se encontrava. E Deus, numa palavra só, ele diz, Iri or. Or é luz. Essa é a palavra-chave que eu gostaria que a gente encerrasse com ela. Or é luz. Então a palavra Torá começa com um Tav, termina com um rei, mas no meio tem a palavra Or. É ouro sem H. Tem muita mulher italiana que chama Ora. Então representa luz. Então Torá é revelação divina porque ela é luz. Então Jesus diz, eu sou a luz do mundo, em João 8:12. E no momento que Deus disse, exista luz e rior, essa luz é Jesus. Porque tanto ele se intitula, como Emmanuel, na sua maravilhosa obra Caminho da Luz, ele diz que Jesus é a luz do princípio. Porque a luz foi criada no primeiro dia, não é a luz do sol, que os astros foram criados no 4º dia. Então é a luz que foi criada para combater as trevas da ignorância, do desconhecimento, do orgulho. Então
Torá é a primeira palavra que a gente fecha aqui, como se fosse a luz divina, que é a raiz, que o Evangelho redivivo é a luz do Cristo voltando entre nós. Então, essa luz foi criada no primeiro dia da criação. Foi criada para combater o desamor, o egoísmo, a inveja, o desconhecimento, tudo, a ignorância, o que for. Porque a luz traduzir Torá por lei, é um desfavor que a gente faz. Porque lei regulamenta e revelação divina liberta. O conhecimento da luz nos faz livres e não submetidos a leis humanas, principalmente. Então, a revelação divina é a primeira palavra. E Horim é a segunda. Porque Horim significa paz. Não paz da letra de Shalom, mas paz, os nossos mestres que nos deram a vida. Pai e mãe, em hebraico, chama Horim. E essa palavra tem um rei no início, tem luz no meio, ó, o Horim. Então, é a luz da Torá que Deus transfere através de Jesus para aqueles que nos deram a vida biológica. Porque vida é luz. E João diz, ele foi a luz que brilhou nas trevas e as trevas não a compreenderam. João traz aquele princípio para o prólogo do seu evangelho sintonizado com essa luz. E essa luz, até Roberto Carlos já disse, é claro que é Jesus. Então não restamos dúvida que a luz da Torá, que é Jesus, veio para os nossos pais, que nos deu a vida, que é luz. E essa luz está na última palavra que eu quero falar antes de amor, que é Moré. Moré tem um mem, tem Or, e depois tem um rei, que é a mesma, só muda a primeira e a última letra. O núcleo é luz. Sabe o que é Moré? Mestre, professor. São os nossos facilitadores, que são os instrumentos de trazer a luz para aqueles que estão nas trevas do desconhecimento. Inclusive, aqueles que, achando na sua ortodoxia que estão corretos, dirigindo federações, eles também ainda não atingiram essa luz. Mas essa luz é paciente. Porque a palavra ahavá, que é amor, que Deus é formado de amor e unidade, como eu mostrei. Deus é unidade porque Ele é o único. Errad é unidade, porque dá no quarto nível profundo de interpretação da Torá, significa que Deus é unidade, Ele é único. Até na criação tem homem Rishon, primeiro dia. Rishon é primeiro, mas não é ordem. Errad é único, é unidade. Então Deus é formado de amor e unidade. O amor é Jesus, que Ele dedicou para cuidar de todos nós. Então, a luz da Torá, a luz dos nossos pais, a luz dos nossos mestres e a luz do Cristo é o que representa a nossa responsabilidade. Que eu escuto Jesus dizer, vão, meus filhos, levem essa luz para o mundo, porque essa semente vai extrapolar. Porque a verdade em hebraico é uma palavra que chama-se emet, ela é única. Não existe plural, porque não pode existir meia verdade nem muitas verdades. A verdade só difere a minha da sua, enquanto a gente ainda não atingir a verdadeira verdade, porque quando atingir, acaba tudo. E essa verdade é o que Jesus quer que a gente leve, porque a verdade liberta. Conhecereis a minha verdade, e essa verdade vos libertará. João 8,32. Então, esse é o recado que esse microfone sem pilha, esse instrumento desafinado que sou eu, que fui escolhido para trazer para o grupo nessa madrugada, para que a gente não se esqueça que nós estamos representando a luz do mundo, num órgão que veio para a federação, que não foi por acaso. Não é algo colocado de cima para baixo. É porque a FEB, pela hierarquia do grupo, pela responsabilidade que ela tem, até a localização no Planalto Central do Brasil, ela pode ser a mesma luz que eu vi lá em Cafarnaum, que irradiou para o Brasil, e que Brasília, do Planalto Central de Goiás, vai irradiar para o planeta. Que Jesus coloque em cada um de nós essa consciência do que representamos nesse projeto.
A Martinha não está aqui, mas ela foi a grande Celina do projeto. E precisa ser lembrada, precisa das nossas preces. É uma guerreira, é uma leoa. Eu acho que mais brava do que ela ou igual, só tem aqui a nossa querida Eli, que eu estou segurando ela aqui o tempo todo. Mas quero dizer da minha felicidade de poder estar compartilhando com vocês. Não sou melhor do que vocês em nada. Pelo contrário, me considero o mais atrevido. Muito obrigado. Muito obrigado. A nossa gratidão a todos vocês por esse momento tão especial. A gente devolve aqui ao nosso querido Daílson para fazer o encerramento neste ambiente, não é? Muito grato, gente, de coração. Obrigado.